Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos falar de certificação, uma aula que eu estava esperando muito tempo para a gente fazer. E eu queria começar essa aula enquanto a gente vai se aquecendo, dar as boas-vindas a você e aquele famoso feedback, como que vocês estão escutando a gente, como está o áudio, está tudo certo, tudo certinho. A gente fez os nossos testes aqui e está tudo alinhado para a gente ter uma aula muito boa hoje, para a gente conseguir entregar um conteúdo muito bom. Beleza, galera? Eu tava dando uma olhadinha no chat aqui. Daí tem aquelas pessoas que estão sempre aqui, estão sempre acompanhando, sempre ligado, vendo um conteúdo, mas eu queria um salve aí também, pessoal, de onde vocês estão assistindo, da onde que vocês são. A gente gosta de ver essa movimentação aqui no chat para entender muito bem o alcance, para saber exatamente de onde que você é, da onde que você está me assistindo nesse exato momento. Enquanto a gente faz o nosso aquecimento aqui, eu vi que tem pessoal de BH, o pessoal da RVT tá online também, o pessoal de Recife online, legal. Eu sei que tem a galera que assiste fora do Brasil também, volta e meia tem aqui Peru, tem aqui Angola, Uruguai também já teve, Argentina, e é muito bom ver que a gente acaba tendo um alcance além do nosso território nacional aqui. Isso é muito bom, isso é excelente, excelente mesmo. Isso prova que a gente tem conseguido atingir a nossa meta aqui, que é trazer conteúdos de qualidade, conteúdos com excelência aí para poder ajudar o número máximo de pessoas. Olha só, a galera do Rio Grande do Sul, do Pará, legal, maravilha, maravilha, coisa boa. São Bernardo, São Paulo, Tocantins, legal galera, legal. Com certeza tem gente aí do Brasil inteiro que vai participar agora, vai participar ao vivo, vai assistir aqui ao vivo, e também depois do ao vivo tem aquela galera que não consegue assistir nesse horário, não consegue participar nesse horário, colocando suas dúvidas, mas que com certeza vai assistir mais tarde, vai assistir à noite, antes que essa aula saia do ar, né? Você já sabe que ela fica um tempinho no ar, depois essa aula ela sai do ar e ela vai apenas para quem é aluno do projeto CFTTH 2.0. Bom pessoal, reforçar algumas instruções aqui no início já da nossa aula, enquanto a gente está aquecendo, enquanto a galera está entrando, e também para ter certeza que a gente faz aqui todo aquele alinhamento inicial antes da gente começar o nosso conteúdo. Em primeiro lugar, boas-vindas a você, muito obrigado por estar aqui acompanhando essa aula na segunda-feira. Isso é um compromisso meu, um compromisso da Fiber School, trazer um conteúdo aqui com qualidade para te ajudar no dia a dia, para juntar esse mundo da teoria com o mundo prático, montando um cenário, montando uma bancada, fazendo alguns exemplos. Então, obrigado a você que está aqui acompanhando essa aula. Lembrando que essa aula fica disponível de forma gratuita por 24 horas aqui no YouTube. Então, você tem até amanhã à tarde para você assistir essa aula quantas vezes quiser. Daqui a pouco você quer assistir ela hoje de noite de novo, quer assistir amanhã de manhã, amanhã de tarde, está liberado. Assista o número máximo que você puder, para com certeza você pegar um detalhezinho a mais aqui e outro detalhe lá e não perder esse conteúdo. Essa é a nossa forma de ajudar você de forma gratuita. E depois desse período, essa aula vai para a plataforma e quem é aluno do projeto CFTTH 2.0 consegue assistir mais vezes, consegue assistir por mais tempo, por todo o tempo que tem acesso à plataforma consegue assistir essa aula aqui. As outras 15 aulas que já aconteceram esse ano e as próximas que vão vir pela frente. A gente está na aula de número 16 e nós teremos 40 aulas ainda esse ano. A última aula é lá na metade de dezembro, não me lembro ao certo a data, de momento aqui de cabeça não me lembro a data, mas é lá no meio da semana de dezembro. Então a gente tem muito conteúdo, tem muita aula pela frente. Eu sei que as próximas aulas já foram definidas, eu sei qual o conteúdo delas, mas as outras vai ser sempre algum assunto que está acontecendo, alguma coisa nova, alguma coisa diferente, porque afinal de contas a gente está falando de tecnologia. Tecnologia ela evolui de forma muito rápida, toda semana tem alguma coisinha nova, um lançamento novo, um protocolo novo, alguma coisinha que a gente pode melhorar nos nossos projetos, melhorar nas nossas redes. Então por isso que a gente vai organizando a aula um pouquinho mais próximo dela acontecer. Não faz sentido em tecnologia a gente ia ter várias aulas definidas até o final do ano. Então aos poucos a gente vai liberando aqui o assunto da aula, qual vai ser o assunto sempre da aula seguinte. Bom, eu queria já no início dessa aula deixar muito claro para quem é essa aula e para quem não é também essa aula. Por quê? Porque daqui a pouco essa aula não é para você e eu não quero que você perca esse tempo no meio da tarde aqui para assistir algo que não vai te agradar ou algo que não vai te ajudar no dia a dia. Para quem é essa aula?
Essa aula é para aquela pessoa que pensa diferente, que quer trazer algo diferente, quer trazer algo melhor no projeto, quer trazer algo melhor na sua rede, pensa em sempre melhorar, sempre fazer alguma coisa melhor no dia a dia. Tanto para agilizar o seu processo, agilizar um processo de projeto, de instalação de rede, de aferição de sinal, quanto trazer mais qualidade para a sua rede. Essa aula não é para quem não procura isso, para aquela pessoa que simplesmente chega de manhã, final do dia vai embora, não está nem aí pelo que fez, se fez com qualidade, se fez sem qualidade nenhuma. O que interessa mesmo é chegar no horário, sair no horário e no início do mês que vem receber o seu salário, que não precisa crescer, que está tudo certo, que não procura evoluir profissionalmente. Se você é esse segundo tipo de pessoa, essa aula eu acho que ela não é para você, porque a gente vai ter que pensar bastante aqui, a gente vai ter que desenhar, vai ter que fazer contas, vai discutir um pouquinho sobre ferramentas. E aí eu tenho a certeza que isso não vai acabar te agregando, não vai acabar ajudando no seu dia a dia. Agora, se você pensa em realmente fazer melhor, fazer diferente, entender algumas coisas que estão acontecendo na rede, fica aqui, fica até o final dessa aula. Essa aula tem muita prática, tem muita parte teórica aliada com a parte prática. Eu vou fazer também um setup aqui que eu preparei algumas coisas para a aula de hoje. E eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito a você enxergar a sua rede diferente, a você perceber alguma coisa que está acontecendo na rede, você entender o comportamento da sua rede baseado em sinal, baseado em certificações, baseado em análise da sua rede. Porque quando você entende esses princípios, tudo fica mais fácil instalar, fica mais fácil fazer manutenção, fica mais fácil certificar, tudo acaba ficando muito mais fácil. E é isso que a gente vai discutir hoje aqui nessa aula. Eu queria contar um pouquinho do porquê que essa aula nasceu. Por que esse assunto de certificação nessa aula nasceu? Ele nasceu pelo seguinte: por muito tempo eu escutei e escuto ainda de alunos, de provedores, de técnicos que, poxa, eu não certifico a minha rede porque eu não tenho OTDR. Eu escuto isso direto, já escutei muito. Um dia eu gostaria de parar de escutar isso, por isso que a gente prepara aulas como essa, mas é algo que toda hora alguém vai falar: não, eu não tenho TDR, não preciso certificar. Ah, funcionou, não vou certificar, não tenho TDR, deixa assim, está funcionando. Ninguém mexe porque está funcionando. Mas a verdade é o seguinte: para certificar uma rede, a gente não precisa necessariamente ter um OTDR. Não precisa. Claro que se tiver um OTDR, puder certificar com o OTDR, poxa, é melhor, a gente vai perceber coisas que a gente não perceberia com um Power Meter. Mas se a gente não tem um OTDR, a gente também consegue certificar uma rede através do nível de sinal. Isso que nós vamos discutir é isso que eu vou te mostrar no decorrer dessa aula aqui. E quando a gente fala assim, quando alguém fala na verdade, poxa, eu não certifico porque eu não tenho OTDR, eu enxergo duas possíveis situações aí. Primeira situação, a pessoa fala isso por falta de informação, não sabe mesmo que é possível. Talvez preguiça também de ter que fazer uma conta para fazer a certificação da rede pelo nível de sinal. A gente vai ver que o cálculo de potência está muito presente quando a gente fala de certificação de redes FTTH. E o segundo caminho que eu enxergo é o seguinte: da pessoa não certificar a sua rede com medo do que vai encontrar. Por quê? Isso é igual o carro, por exemplo, nosso carro. Se a gente ficar 2 anos andando com o carro, colocando gasolina, trocando óleo e não levar na mecânica, eu tenho certeza que o dia que a gente levar na mecânica vai aparecer uma lista desse tamanho de coisas pendentes para fazer, coisas para arrumar, coisa para ajustar, porque senão o carro vai parar. Assim como a rede, se a gente passar anos sem certificar a rede, sem monitorar ela, sem acompanhar o que está acontecendo e corrigindo ela ao mesmo tempo, eu tenho certeza que uma hora a rede vai parar e a gente vai ter uma lista desse tamanho de coisas para resolver, porque a gente não foi aos poucos deixando a nossa rede em dia. A fibra ótica, os materiais que nós utilizamos, eles estão aí para durar 20 anos. Só que para isso acontecer, depende da infraestrutura. Então depende de uma boa instalação, de bons materiais, mas também de cuidado, porque afinal de contas pode dar problema. Está pendurado lá no poste, está em uma área compartilhada, quando outros provedores também sobem no poste, faz manutenção, chuta nossa caixa, bota a escada em cima, pisa na fibra. Isso tudo pode causar problema na fibra ótica. A gente sabe que isso vai acontecer. Então o ponto é: instala conforme dizem as boas práticas, confere o nível de sinal, faz a certificação, faz manutenção na rede e aí sim a gente consegue prolongar a vida útil das coisas. Agora, instalou, saiu funcionando, ninguém mexe mais, perigoso. Uma hora vai parar a rede e uma hora isso vai dar problema sem dúvida nenhuma. Bom, o que é certificar
alguma coisa? Agora não, Siri. O que é certificar alguma coisa? Eu acho que entender bem essa palavra de certificação é um ponto muito importante para a gente entender o conceito da aula inteira. O que é o certificar? Certificar é a gente confirmar, a gente aferir, a gente ter certeza que algo está ok como deveria estar ok. Por exemplo, a gente comprou um determinado material e essa canetinha, por exemplo, que a gente comprou, disse que tem que fazer tantas limpezas. O clivador tem que clivar tantas vezes uma fibra. A fibra que está pendurada no poste tem que durar 10 anos. Então, esse tipo de coisa, para a gente ter certeza se isso realmente está acontecendo, a gente tem que certificar aquele material, tem que certificar aquele item. Então, certificar uma rede é a gente ter certeza se ela foi instalada conforme o projeto dizia que tinha que ser instalado, se ela foi instalada de forma que respeitou as boas práticas, os cuidados que os materiais têm e também se está entregando aquilo que era para ter entregue. Ou seja, é a gente ter a certeza que realmente está como deveria estar. E aí, a gente tem que certificar coisas que nós enxergamos, e essa é a parte mais fácil. Por exemplo, ter certeza que o cabo que está lá no poste está bem esticadinho, que não está aquela barriga, que não está o cabo solto, por exemplo, no vão do poste. É ter certeza que não tem uma curvatura do cabo num poste lá, fazendo uma certa atenuação, tracionando o cabo e podendo estragar o nosso cabo óptico. É ter certeza que a caixa CTO está bem fixa no poste, está retinho, bem fixa, que está fechada, está tudo certinho. Então, visualmente, é muito fácil a gente certificar uma rede com esses itens físicos, né? São itens que nós enxergamos, isso é muito fácil. E aí o problema, o grande desafio é a gente certificar aquelas coisas que nós não vemos. Por exemplo, a luzinha que está passando lá dentro da fibra ótica. Tem aquela luzinha que está piscando lá dentro da fibra ótica, está mandando informações para os clientes, está mandando sinal de internet, TV, galera está jogando, está assistindo aula como essa, enfim. Mas como que nós vamos enxergar que aquela luzinha que passa dentro da fibra ótica, que está lá dentro do cabo óptico com tantas outras fibras, como ter certeza se essa luz está ok? Se ela está como deveria estar? Para a gente certificar luz, nós precisamos de ferramentas para auxiliar os nossos olhos. Então hoje a gente vai usar algumas ferramentas como essas aqui que estão na minha bancada. O que eu trouxe aqui hoje para a nossa bancada? Eu preparei uma bancada com equipamentos simples, não tem nada de muito sofisticado aqui, que é um power meter bem comum inclusive, power meter universal. A gente vai falar sobre os power meters universais e os power meters POM. Eu trouxe uma fonte emissora de luz, para quê? Para não precisar ter uma OLT aqui em cima da bancada, fazendo barulho e tudo mais, eu optei em usar hoje uma fonte emissora de luz, porque também é um material importante para auxiliar na certificação das redes. Eu trouxe alguns cordões de teste, splitter, canetinha de limpeza de conector. Poxa, não tem como a gente falar de certificação de rede sem ter cuidados com a limpeza dos conectores. Então esse material é o que a gente vai usar para a nossa dinâmica de hoje, para a nossa aula de hoje, e é mais ou menos por aí que a coisa vai se encaminhando. Bom, certificar. Então, certificar a gente tem que entender que se tudo está como deveria estar, né? A gente entender se tudo está como deveria estar. E quando a gente fala de rede, olha só, quando a gente fala de rede, a gente tem que entender uma coisa que vem lá na base, né? Lá no início de tudo. Tem coisas que a gente aprende na área técnica, teórica, que a gente utiliza pouco, mas tem coisa que a gente utiliza muito. E no dia a dia tem problemas, aqueles probleminhas chatos de resolver, que muitas vezes a resposta está lá na teoria, está lá na origem de tudo, e quando a gente entende a origem de tudo, a gente consegue entender o restante da nossa rede. Quando a gente fala de uma rede ela é composta por várias camadas. Várias camadas compõem uma rede. E aí cada camada é responsável por fazer alguma coisa. Então quando a gente fala de rede, de transmissão de dados, existem basicamente 7 camadas que eu vou colocar na tela para você aqui, que pertencem a essa distribuição. Então a comunicação ela vai acontecendo de camada por camada. Então tem as primeiras camadas, as camadas mais de alto nível, que são as camadas de aplicação, apresentação, sessão e transporte. E tem as camadas que se chamam as camadas de baixo nível, que é a camada de rede, camada de enlace e camada física.
Então hoje a gente vai navegar por essas três camadas aqui, rede, enlace e física. Por quê? Porque as camadas de alto nível, essas camadas mais altas, elas são de responsabilidade de quem está solicitando o serviço. Por exemplo, meu celular. Eu estou lá abrindo o YouTube, abrindo o Netflix, navegando no meu celular, ele é responsável pelas primeiras camadas aqui de aplicação. Agora, as camadas de baixo, que é a camada de rede, a camada de enlace e a camada física, são camadas que são de responsabilidade da rede. É a rede que tem que entregar isso. Então olha só o que acontece. Se qualquer uma dessas camadas falharem, a comunicação como um todo vai falhar. Se o meu celular não der conta de resolver lá as camadas de aplicação, de apresentação e tal, e o YouTube vai começar a travar, poxa, não é culpa da rede, é culpa do meu celular. Agora, se o meu celular ele é bom, ele consegue entregar bastante desempenho, mas a rede não entrega, a gente tem um problema lá na camada física, na camada de enlace, na camada de rede, que é a estrada por onde os dados vão trafegar, a aplicação também vai falhar. O meu vídeo vai travar, a minha aula não vai funcionar, minha videoconferência vai acabar picotando também e a gente vai achar que a internet é uma porcaria. Então não interessa em qual nível a gente tem algum tipo de problema, a gente vai ter falha e o cliente vai acabar sentindo que não está legal, que não está certo. Outra coisa importante que eu quero matar agora no início dessa aula aqui sobre a certificação é que quando a gente fala de construção de uma rede, isso é uma volta, um ciclo muito grande a construção de uma rede. Então se você parar para pensar, um processo de construir uma rede, eu não sei se você vai construir a sua primeira rede, se você já construiu ou se você já construiu várias redes, mas se você for parar para analisar o processo de construir uma rede, ele tem muitas etapas, que vão lá desde a idealização, que é a ideia de construir uma rede em algum lugar. Depois é levantamento de informações, depois vem o projeto, depois tem estudo de viabilidade financeira, projeto de compartilhamento, compra de materiais, capacitação de equipe e aí a gente entra na parte de construção de rede. Depois da construção de rede, a gente entra numa etapa de certificação da rede, que é o quê? Ter certeza que tudo que foi feito como deveria ser feito e está ok. Então entra na parte de certificação de rede, depois manutenção, ampliação, o dia a dia mesmo da rede, incluindo suporte e ativação de clientes. Claro que a cada alteração que acontece na rede, por exemplo, teve um rompimento, teve que trocar um cabo, teve que trocar uma caixa, toda modificação da rede precisa de novo certificar aquela modificação, para ter certeza se ficou ok ou se não ficou ok. Então o que eu queria deixar claro, já no início também, até essa tela eu gostaria de ter trazido um pouco antes, acabei me passando aqui, é que a certificação de rede ela pertence a um ciclo gigante de construção de rede, que é toda aquela volta lá, que vai desde a idealização de um projeto até de fato colocar esse projeto para rodar, começar a colocar clientes na base, com tudo certificado e tudo certinho. É um tempo muito longo. E a certificação está sempre correndo junto. Sempre correr junto. Mexeu na rede, certifica. Mexeu na rede, certifica. Fez uma alteração, certifica. Construiu mais um ramal, certifica também. Para quê? Para ter certeza que tudo está como deveria estar, se a gente não vai ter nenhuma surpresa no meio do caminho, sempre pensando em garantir a qualidade da rede. Simplesmente isso, garantir a qualidade da rede. Bom, então a gente vai falar de dois tipos de certificação. Até eu comentei isso antes. O primeiro tipo de certificação que a gente vai falar é sobre a certificação baseado em nível de potência. O que é isso? É sinal. É a gente conseguir certificar a nossa rede, fazendo a leitura do sinal e aí sim entendendo se está ok ou se tem alguma coisa estranha acontecendo. O sinal é uma coisa muito boa da gente entender, porque o sinal é um grande dedo duro da rede. Se alguma coisa está acontecendo estranha, vai aparecer lá no sinal uma variação, uma atenuação estranha, algo vai alertar pelo nível de sinal. E o segundo tipo de certificação que a gente vai falar também é a certificação sobre evento estatístico. O que é isso? É analisar os eventos da nossa rede. O que são os eventos? As conexões, a fibra, as atenuações, os splitters, tudo que causa alguma interferência no sinal, uma atenuação, por exemplo, esse sim é um evento. E aí a gente faz uma certificação analisando os eventos, cada um dos eventos da nossa rede. A diferença
entre esses dois métodos é que no método de certificação por nível de potência, a gente trabalha com sinal e aí a gente fala de potência absoluta, que é o nível de sinal propriamente dito que está chegando. E quando a gente fala de uma certificação por evento estatístico, a gente não está analisando o nível de sinal. Eu não sei qual é o nível de sinal. Aí eu tenho que analisar as atenuações da nossa rede. Então o OTDR, por exemplo, ele não enxerga o nível de sinal numa certificação que você faz da rede. Ele enxerga os eventos. E aí você vai ter que saber se aqueles eventos estão ok como deveria estar. Então é um pouquinho diferente a análise da rede, a certificação conforme o nível de sinal ou conforme os eventos, só que para isso a gente tem que ter uma etapa antes, que é levantar as informações. A gente vai fazer isso na prática daqui a pouquinho, né? A gente vai levantar as informações, vai discutir algumas situações aqui e vai ficar muito mais claro esse conceito de ter as informações e depois certificar a nossa rede. Bom, queria entrar no segundo round aqui. O segundo round eu vou falar um pouquinho mais sobre o OTDR, porque de fato existe aí muitos mitos em volta do OTDR. O OTDR é uma ferramenta básica que todo provedor de internet deveria ter, mas ao mesmo tempo uma ferramenta que exige um bom investimento. Então, muitos provedores optam em ter uma segunda OLT ao invés de ter um OTDR, porque o custo dele realmente é um custo alto. E isso é ruim, mas ao mesmo tempo cada provedor é que sabe do seu bolso, sabe as suas condições, sabe a sua situação. Então tem alguns mitos aí em volta do OTDR. Nos últimos meses eu estudei bastante sobre o OTDR e alguns mitos eu consegui esclarecer melhor, eu consegui entender melhor, e essas dúvidas são dúvidas dos nossos alunos também sobre o OTDR. Então eu trouxe aqui essas informações para a gente discutir um pouco sobre isso. Primeiro grande mito, que para mim é igual ao mito do AutoCAD. Né? Muitas pessoas acham que o projeto perfeito é aquele projeto feito em AutoCAD. Cara, isso é um mito. O AutoCAD é uma ferramenta, assim como outras ferramentas. Então tem alguns mitos em volta do TDR, em especial por ser uma coisa cara, uma coisa que nem todo mundo manuseou então a gente vai quebrar esses mitos aqui. Então o primeiro grande mito é o seguinte, que só é possível certificar uma rede com o TDR. Mentira! A gente pode certificar por nível de potência de sinal, que é o que a gente vai discutir hoje. Inclusive nem o OLT eu vou colocar no cenário, eu vou usar uma fonte emissora de luz. E a gente vai conseguir entender o que está acontecendo na rede com uma fonte emissora de luz. Nem OLT a gente tem. Então se você vai instalar uma rede que ela não está iluminada ainda com uma OLT, você consegue certificar essa rede mesmo que você não tenha um OTDR. Bom, outra grande besteira que a gente escuta por aí é que com o OTDR é só rodar o OTDR que ele vai dizer tudo o que está acontecendo na rede. Isso é mentira. O OTDR ele vai escutar, ele vai entender o que está acontecendo dentro da fibra. Só que o nosso papel é interpretar aquelas informações, porque um determinado evento que tem lá dentro, poxa, ele pode interpretar como uma conexão, por exemplo, mas na verdade pode ser um problema. Ele pode interpretar como uma fusão, só que na verdade pode ser uma atenuação da fibra ótica. Então muitos eventos, o OTDR ele interpreta, mas é que a interpretação dele pode estar um pouquinho diferente. Isso muda muito de OTDR para OTDR. E aí o nosso papel é realmente olhar lá o traço do OTDR ou a lista de eventos e ter a certeza que aquilo está ok ou aquilo não está ok. Daqui a pouquinho a gente vai ter alguns exemplos que fica mais claro quando a gente fala disso. Mas o OTDR, ele não faz milagres. Então a gente não pode ficar empurrando com a barriga a certificação da rede, né, com medo de a gente enxergar algo que a gente não quer enxergar na nossa rede. É aquela mesma coisa que eu falei logo no início de ficar 2 anos sem levar o carro no mecânico. Então a gente não pode ficar empurrando com a barriga e não certificar a rede, não passar o OTDR e acreditar que quando poder comprar o OTDR e colocar na rede, ele vai fazer todo o trabalho sozinho, ele vai dizer aonde que a gente tem que colocar a nossa mão lá para corrigir alguma coisa. O OTDR ele não faz milagre, ele depende muito do nosso papel para enxergar o que está acontecendo na rede. E para isso a gente vai discutir aqui os parâmetros que a gente tem que saber, que nós somos obrigados a saber alguns determinados parâmetros. Outra coisa que é importante também ter muito claro, muitos equipamentos têm aquela função de passa ou falha, né? Que você vai lá, pluga o equipamento na rede, faz um teste, ele diz se passou ou não passou. Só que quando a gente fala de uma rede PON, isso é problema, isso é pepino. Por quê? Porque o passa ou falha
é um parâmetro que nós ajustamos no nosso equipamento. Por exemplo, se eu pegar um Power Meter PON, muitos Power Meters PON têm essa função de passa ou falha. Só que o passa ou falha, eu tenho que dizer para ele o seguinte: ó, Power Meter, se o sinal der menos 23, menos 24, menos 25, ou seja, pior que menos 23, vai ser o falha. Se o sinal der de 22 para cima, melhor que 22, até 18, menos 18 dBm, passa. Se tiver de 18 mais alto, tipo 16, 17 ou 15, é um nível muito alto, ou seja, a gente vai ter que dizer para ele o que é o passa e o que é o falha. Agora, qual que é o problema disso? O problema disso é que o sinal em uma determinada parte da minha rede, uma determinada caixa, lá é menos 19. E aí eu programei nele dizendo que o falha é menos 23. Então ele vai dizer que passou. Na outra parte da rede, o sinal é menos 24. E está certo, e deveria ser assim, por exemplo. E aí quando eu for lá na caixa que está dando menos 24, ele vai dizer que falhou. Mas na verdade era para dar menos 24. Ou seja, o problema, talvez a gente tenha problema em uma caixa com nível de sinal alto e o Power Meter ele vai dizer que está ok, só que na verdade tem problema. Poxa, a caixa que deveria dar menos 18 está dando menos 23. Cara, isso pode ser um problema naquela caixa. Aí baseado só no passa ou falha, a gente vai acabar aceitando, a gente vai perceber que está acontecendo um erro. Então, os equipamentos, a gente tem que ir muito além do que usar o modo automático deles e rodar um teste de passa ou falha. Porque se a gente faz isso, ele simplesmente vai acender uma luz verde ali e a gente vai achar que está ok. E isso é bobagem, né? Isso a gente vai perceber que a gente pode estar aceitando um erro quando a gente faz esse tipo de coisa. Olha só que legal um exemplo. Eu já vi muitas vezes acontecer da rede estar estranha e aí o provedor chamou um cara para passar um OTDR na rede. Poxa, cara, conseguimos um OTDR, vamos resolver o problema na rede. Aí o cara chegou lá, pegou um OTDR, botou na rede e rodou lá um teste em modo automático, gerou um gráfico desse tamanho, cheio de eventos e entregou para os caras do provedor. Olha que legal, tá aqui o teste, passou. E aí o cara não sabe direito o que diz naquele teste, a galera que está no provedor olha o gráfico, acha bonito, acha diferente, mas também não sabe o que aquele gráfico está dizendo. Não sabe o que aquele gráfico quer dizer. Caso você não tenha visto um gráfico de OTDR ainda, ele vai mostrar alguma coisa mais ou menos como esse aqui que está na tela. Esse aqui é um gráfico de exemplo de OTDR, onde ele tem várias leituras. Deixa eu só mudar aqui, porque me falaram que não está na tela. Deixa eu só mudar ligeirinho aqui. Agora vai aparecer. Ó, esse aqui é um gráfico de eventos, de todos os eventos que pode ter no determinado OTDR. Então, esses picos, vamos lá, o sinal está saindo aqui de cima, a gente vai ver depois isso melhor, tá? Mas o sinal está saindo daqui, o OTDR ele faz um teste na rede, ele vai testando todos os eventos que tem na rede, essa curva que desce, essa linha que está descendo, ela representa lá embaixo a distância, e esse eixo dele, esse eixo vertical representa o sinal, então ele vai atenuando, 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 ele vai diminuindo ao longo do percurso da fibra e tendo alguns eventos, que são esses picos, que são essas quedas, e esses eventos, alguns são reais, alguns existem, outros podem ser um evento fantasma, pode ser alguma outra coisa nesse sentido. Então, a gente tem que saber analisar essas curvas e analisar esses gráficos. Então, eu já vi muitas vezes o provedor receber uma certificação da rede com vários gráficos e ninguém está entendendo o que está acontecendo naquele gráfico. Ninguém está entendendo o que aquele gráfico quer dizer. Então, essa tela aqui, depois a gente vai discutir um pouco mais sobre ela. A ideia era só mostrar para você aqui, para você ter uma noção que, poxa, recebi um gráfico, coisa linda, mas eu tenho que saber interpretar aquilo. Passar o OTDR e ele dizer que passou não é o suficiente, porque aí tem alguma coisinha que talvez a gente pode não estar enxergando. E aí a gente chega no seguinte ponto, que para fazer certificação de rede, indiferente se for com um Power Meter ou se for com um OTDR, a gente precisa primeiro de conhecimento. Então a gente primeiro tem que ter a base de conhecimento, tem que entender a teoria, tem que fazer cálculo, tem que fazer topologia, a gente tem que entender isso
para depois a gente chegar numa etapa de certificação. E aí, para isso, eu separei aqui 4, 5, 6 itens que eu considero obrigatório. A pessoa que for falar de certificação, que for aferir sinal de rede, eu considero que esses 6 itens são obrigatórios para poder conseguir fazer a certificação da rede. Primeiro item é entender sobre a diferença entre o dB e o dBm. Tem que entender sobre a diferença do dB e do dBm. Por quê? Porque são as medições que a gente vai fazer, elas são em dBm e são em dB também. Quando a gente fala em dBm, significa que tem uma potência envolvida, que tem uma potência absoluta, significa que tem sinal. Então, quando a gente fala em dBm, significa que a gente está aferindo uma certa intensidade de sinal. Quando a gente fala em dB, o dB ele é algo referente a outro algo. Por exemplo, eu tenho um splitter de 1:4 aqui. Eu tenho um splitter de 1:4 que a gente vai usar ele daqui a pouquinho. Então, o splitter, se a gente pegar as informações dele, vai dizer que esse splitter aqui, ele não vai dizer o nível de sinal que ele dá. Ele vai dizer que esse splitter pode atenuar no máximo 7.2 dB. 7.2 dB. Mas ele pode atenuar 7.2 em relação ao quê? Em relação ao sinal que entra e o sinal que sai. Então, se estiver entrando 0 dBm, a saída dele vai ter uma diferença de no máximo 7.2 dB em relação à potência que entra. Então, quando a gente fala de dB, a gente está falando de um valor referente a outro valor. É como se fosse percentual. Se eu te falar um percentual aqui do nada, por exemplo, 50% de luz. Tá, mas 50% de luz, legal, mas quanto que é a luz para eu saber o quanto que é os 50%? Então a gente sabe que tem uma diferença, uma razão de 50%. O dB é como se fosse, é uma razão, não deixa de ser uma razão. É a diferença do que entra e do que está saindo também. Então a primeira coisa que eu acho obrigatório entender é a diferença de dBm e de dB. Por que isso? Quando a gente for mexer nesse cara aqui, no Power Meter, a gente vai usar muito dBm. A gente vai ver o quanto de luz está chegando, que é a função dele. A função é mostrar intensidade de luz. Quando a gente for mexer num OTDR, a gente vai ver muito dB. Por quê? Porque o OTDR ele não verifica a intensidade de luz. Ele verifica os eventos, as atenuações da nossa rede. Claro que os OTDRs, a maioria tem Power Meter PON embarcado nele, a gente consegue lá trocar de portinha, fazer uma aferição, mas não é a função principal dele. Isso é um plus de alguns OTDRs. A função dele é analisar evento. Então o primeiro ponto é entender o que é o dB e o dBm. Segundo ponto que eu acho fundamental é entender sobre comprimento de onda. Poxa, comprimento de onda é tudo, é a luz que está passando lá dentro da fibra ótica. Então como que a gente vai certificar, colocar um Power Meter se a gente não entende de comprimento de onda? E o que você tem que entender como mínimo de comprimento de onda? O comprimento de onda, a luz que está lá dentro, ela é de uma determinada frequência. Então, um comprimento de onda, por exemplo, de 1310 e um comprimento de 1490 são luzes diferentes que estão passando dentro da fibra ótica. E a gente tem que entender o seguinte, poxa, se eu vou fazer uma aferição de sinal de uma rede GPON ou de uma rede EPON, a gente vai ter que usar os comprimentos de onda dessa tecnologia. A gente vai fazer testes com 1310 e 1490 para saber a intensidade de luz que tem lá dentro. Se a gente for fazer uma certificação de rede, uma aferição por nível de sinal de uma rede XGPON ou XGS-PON, já são outros comprimentos de onda, e a gente vai ter que trabalhar com 1277 e o 1550. Aliás, 1270 e 1577, às vezes eu inverto um pouco as duas frequências. Então a gente vai ter que entender que a gente vai trabalhar com esses comprimentos de onda. Poxa, eu vou aferir um nível de sinal de uma rede ponto a ponto. Opa, ponto a ponto é diferente. Pode ser vários comprimentos de onda. E aí você tem que verificar no SFP que você está utilizando qual é o comprimento de onda que ele está utilizando. Para quê? Para aferir o nível de sinal com o comprimento de onda correto. A gente sempre vai ajustar o nosso Power Meter com o comprimento de onda que a gente quer fazer a aferição de sinal.
Se a gente está trabalhando numa rede com 1490 e o nosso power meter estiver em 1310, ele vai mostrar intensidade de sinal aqui, mas não vai estar certo essa aferição. Se tiver 1550, ele vai mostrar, mas também não vai estar certo. Agora, se tiver o 1490, aí a aferição dele vai estar certo. Então tem essa base aí que é importante a gente saber também do comprimento de onda que a gente vai utilizar nas nossas redes. O terceiro item, que para mim é básico do básico do básico quando a gente fala de certificação, é a gente dominar o cálculo de potência. Poxa, a gente tem que conhecer sobre o cálculo de potência. O cálculo de potência, ele diz tudo da rede, diz o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, se está com problema, não está com problema, e também é o que a gente precisa na hora de fazer a certificação de uma rede por intensidade de sinal. Daqui a pouquinho a gente vai fazer uma prática sobre isso aqui, mas o cálculo de potência é algo também muito importante. Outro item que não só é importante, mas obrigatório, é conhecer sobre as topologias da rede. O que são as topologias da rede? É entender que o sinal sai lá de uma porta PON, ele pode passar por um splitter de primeiro nível, pode passar por um splitter de segundo nível e até mesmo de terceiro nível. É entender que a divisão desses splitters não pode ultrapassar 128 clientes no total em uma rede GPON, não pode passar de 64 em uma rede EPON, ou que essa rede é desbalanceada e aí talvez eu tenha 8 caixas de atendimento em um ramal só, e aí eu vou ter um splitter desbalanceado que atende uma caixa, o outro splitter atende outra caixa. Então a gente precisa ter essa noção de topologia da rede também. Por quê? Porque eu preciso primeiro entender a topologia da rede para fazer o cálculo de potência, para descobrir o nível de sinal e aí sim fazer a aferição do sinal por nível de potência. E olha só que legal sobre o cálculo de potência. Quando a gente faz um projeto para algum provedor, o projetista ele entrega o cálculo de potência para o provedor. Eu faço isso nos projetos que eu entrego também. Só que acontece o seguinte, o cara vai lá, eu disse que o sinal é de tanto, o cara vai lá, certifica a rede, é aquele sinal, tá tudo certo. Porém, quando a rede começa a ficar estranho, começa a ter problema, se ele não domina o cálculo de potência, ele não consegue resolver um problema pelo cálculo de potência. A caixa era menos 19 dBm e a caixa agora está dando menos 24 dBm. Se ele dominar o cálculo de potência, ele vai conseguir fazer um desenho e vai entender, opa, até aqui o sinal está bom, daqui até aqui o sinal está ruim e daqui até aqui o sinal está bom. Então significa que é esse trecho aqui que tem alguma coisa estranha. E esse tipo de coisa só enxerga quem domina o cálculo de potência. Então o cálculo de potência não interessa se você vai fazer fusão, certificação, projeto, manutenção na rede, ativação de cliente, a minha dica é que você domine o cálculo de potência das redes FTTH. E tendo isso, a gente começa a ter aquela habilidade de interpretar os resultados. O grande ponto é esse. A gente precisa dessa base de conhecimento para conseguir interpretar os resultados. E aí, para fazer essa análise e conseguir interpretar os resultados, a gente precisa de uma ferramenta. Então, esse é um ponto muito importante que eu queria trazer para essa aula. A certificação depende da base de conhecimento, de saber interpretar as coisas que estão acontecendo ali, os resultados, e aí sim, a gente vai para a ferramenta, vai para o Power Meter, vai para o TDR, faz os testes e consegue interpretar com base naquilo que a gente conhece, com base naquilo que a gente aprendeu. Esse é o ponto, esse é o grande ponto, muito, muito importante mesmo a gente entender isso, por isso que, na minha opinião, esses 6 itens são obrigatórios. dB e dBm, comprimento de onda, cálculo de potência, topologias da rede e saber interpretar os resultados que a gente consegue com os nossos equipamentos. Obrigatório mesmo. Indiferente se a gente está falando aí de power meter, de fonte emissora de luz, de OTDR, dos logs da OLT. Às vezes a galera está procurando um problema na rede e a OLT está dizendo qual é o problema na rede. Os logs estão dizendo, ó, tá caindo isso, tá vindo tal erro, tá acontecendo tal coisa, tá tendo uma URL. Lá nos logs tem essa informação. Então a gente tem que aprender a interpretar esses resultados aí. Uma outra coisa que eu ouvi muito sobre o OTDR, antes de conhecer a fundo o OTDR, é a tal da zona morta. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o que é a zona morta de OTDR. A zona morta é um pedaço da rede que o OTDR não enxerga, que ele está cego, ele não enxerga em um determinado pedaço de rede. E aí eu sempre ouvi dizer que
no início da rede, lá no DIO, é uma zona morta, ele não consegue enxergar dentro do DIO as fusões, ali, as conexões, e para isso tem que usar uma bobina de teste, como essa aqui. Essa aqui é uma bobina de teste, aqui dentro tem 1000 metros de fibra ótica, e aí a gente tem 2 conectores aqui, então aqui dentro está passando 1000 metros de fibra ótica. A gente já usou em várias aulas, aqui no YouTube, a gente já usou em várias aulas. Eu não sei se eu vou usá-la hoje. Mas eu ouvi dizer o seguinte, cara, precisa de uma bobina de teste para colocar no OTDR, e aí do OTDR vai plugar no DIO, e aí ele vai conseguir enxergar já o que está acontecendo dentro do DIO, que essa é a bobina para eliminar zona morta. E aí, com o passar do tempo, eu aprendi outra coisa que é muito importante. A zona morta, ela varia. Ela varia conforme os ajustes que a gente faz no OTDR na hora de fazer uma aferição. Mais adiante a gente vai falar desses ajustes, mas toda vez que eu digo a distância para ele, eu digo a largura do pulso, eu digo tudo que eu posso encontrar na rede, a zona morta ela muda, o tamanho dela muda conforme esses ajustes. E muda também, a zona morta está presente na rede inteira, esse que é o ponto, não está presente só no início. Então daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E aí vai ficar mais claro de entender esse conceito de zona morta. Mas isso é um mito também que eu ouvi muito e isso é uma coisa que me atrapalhava muito na hora de fazer uma certificação de rede, a tal da zona morta. Bom, essa é a base. Essa é a base. Daqui para frente a gente começa a analisar mais isso de forma prática, tá? A gente vai fazer primeiro aqui uma análise por nível de potência da luz. Com isso, o que é muito importante a gente entender é o seguinte, quando a gente procura um trabalho com uma certa excelência, a gente procura colocar mais qualidade, a gente procura fazer algo diferenciado, isso vai acabar nos tomando um pouco mais de tempo, né? Poxa, tem que instalar, tem que fazer projeto, tem que comprar os materiais, tem que instalar a fibra, tem que ativar o cliente, tem mais que certificar a rede, tem mais que documentar, tem mais que não sei isso, e aí a gente vai perdendo muito tempo, perdendo entre aspas muito tempo. Então, no processo de construção, seguindo o mundo ideal das coisas, a gente vai acabar, realmente vai exigir um pouco mais de tempo do que se a gente pulasse algumas etapas. Por isso que muitas pessoas pulam algumas etapas, para ganhar tempo, para colocar o cliente antes na base, para ativar logo a rede, só que isso vai gerar um problema depois, com certeza isso vai gerar um problema depois. Então eu tenho uma dica que é o seguinte, o mundo ideal é projeta, instala, certifica, ajusta e aí começa a ativar clientes. Só que muitos provedores fazem um pouco diferente essa curva e acabam ganhando tempo para isso. Então vai lá, projeta, porque eu não abro mão do projeto, então projeta, instala e aí a primeira certificação da rede faz por nível de potência de sinal, faz com o Power Meter. Por quê? Porque o Power Meter é fácil, porque o Power Meter, a maioria dos técnicos tem um Power Meter no carro. Então vai lá e faz a certificação por Power Meter. Bateu o nível de sinal como deveria ser, cara, aparentemente está ok. Vai lá, fez a outra caixa, não deu certo a outra caixa. Opa, esse cara aqui, bota uma luzinha amarela lá, precisa fazer uma certificação com o TDR para verificar o que está acontecendo. Então é muito comum para ganhar tempo os provedores fazerem isso. Constrói a rede, vai construindo, vai já certificando com o Power Meter e aí aquelas caixas que não ficaram boas ou aquela parte da rede que não ficou bom o nível de sinal, vai com o TDR para tentar enxergar o que aconteceu dentro da fibra ótica e corrigir os problemas. Então é um processo que se você analisar antes de sair fazendo, você ganha muito tempo. Poxa, vai para a rua para lançar cabo e montar caixas, já vai com cálculo de potência embaixo do braço aqui. Para quê? Vai lá, instalou, certifica com Power Meter. Tá ok? Beleza, não precisa mais voltar naquele trecho. Não tá ok? Opa, amanhã, semana que vem, eu vou ter que acionar uma outra equipe para vir com o TDR para tentar encontrar aonde está o problema. Então é aquela coisa da gente pegar e organizar um pouquinho antes de fazer para a gente ganhar tempo. Então uma dica que eu dou é essa. Poxa, faz primeiro por nível de potência, porque é mais rápido, porque é mais fácil. Não deu o sinal que deveria dar? Ok, dispara então um teste com o TDR para conseguir resolver o problema. Esse início da aula, esse início não deu quase uma hora de aula por enquanto, mas essa primeira parte da aula era uma parte que eu queria trazer mais esses conceitos. Do que é certificado, por que certificado, a importância do certificar. Então certificar é a gente
entender que aquilo que foi construído está igual ao projeto, está igual como deveria ser, como dizem as boas práticas e que não está dando nenhum tipo de problema. Isso é certificar. E serve para vários motivos. Serve até mesmo para você ter certeza se aquela tarefa que você fez está ok ou não está ok. Né? De você realmente entregar algo que você sabe que está ok, sabe que não ficou nenhum problema para trás, que outra pessoa vai ter que ir lá para dizer se deu problema ou não deu problema. Então eu acho que é melhor você entender se você instalou certo, se você instalou errado, se tem algum problema, do que outra pessoa vir criticar o seu trabalho. Até porque você não sabe como é a interpretação da outra pessoa. Daqui a pouco a outra pessoa está criticando aí, que de repente está errado, está atenuando muito, mas não, está certo da forma como foi feita. E aí você consegue atingir essa excelência, digamos assim, nas tarefas que você está fazendo. Bom, nessa rodada agora, eu quero falar mais sobre a certificação por nível de potência, e é essa parte que eu preparei uma prática aqui também para hoje, para a gente entender um pouco mais sobre a certificação por nível de potência. Então o que é a certificação por nível de potência? É a gente entender se a nossa rede está ok, conforme foi projetado, conforme foi dimensionado, conforme foi idealizado, para ver se ela está ok, conforme a realidade. Então o primeiro passo é aquela inspeção visual, é você certificar a parte de infraestrutura e depois a gente entra na etapa de certificar por nível da intensidade de sinal. E aí para isso a gente utiliza o quê? Utiliza o Power Meter. E eu gosto de usar nas aulas o Power Meter bem comum mesmo, porque é o que a grande maioria das pessoas tem, o Power Meter comum. Então eu trouxe aqui um Power Meter comum, um Power Meter universal, para a gente fazer essa certificação aqui por nível, pela intensidade de sinal. E aí para a gente fazer essa certificação por intensidade, a gente precisa de quatro coisas. Quatro coisas que a gente precisa. Primeiro, se a gente está falando de uma certificação por intensidade de sinal, a gente precisa de sinal. A gente precisa de luz. Então, se essa rede tiver já com uma OLT lá no provedor, plugado já no DIO, e tiver indo luz para a rua quando você está instalando a fibra, quando você está montando as caixas, você consegue já ir verificando em 1490, se for o caso de um GPON, você já vai certificando com a luz da OLT. Agora, se for uma rede que o provedor não tem OLT, não chegou a OLT, não tem portas ainda e você precisa instalar para quando chegar a OLT já começar a subir clientes, você precisa de uma fonte emissora de luz, que é o que nós temos aqui, que é o que eu vou usar hoje. Hoje eu vou usar como uma fonte emissora de luz ao invés de ligar uma OLT aqui no setup. Então o primeiro ponto que a gente precisa é luz. Segundo ponto, cálculo de potência e topologia. Então hoje a gente vai rabiscar uma topologia rápido aqui, vai fazer o cálculo de potência, eu vou te mostrar que é muito fácil fazer isso. Às vezes você não recebe essa informação, mas você pode pegar um papel, rabiscar ligeirinho, fazer uma continha para saber o que você espera encontrar quando você passar o Power Meter na rede. Um tempo atrás a gente estava gravando umas cenas para o curso de instalação e aí eu conheci um cara que ele montava as caixas desse provedor. E ele me contou que ele montava caixas de emenda já há 10 anos, que ele fazia instalação de caixa e montava as caixas de emenda. Só que antes de montar a caixa, no dia anterior, poxa, amanhã eu vou montar 5 caixas. Para não precisar abrir o notebook ou ficar no celular, que para ele era uma dificuldade isso na rua, o que ele fazia? Ele pegava um papel e ele fazia um esboço. Ah, eu vou pegar o cabo aqui, eu vou pegar a fusão, tal, vou fazer assim, assim, assim. Então ele já se preparava antes de ir para o campo. E é a mesma coisa que você pode fazer caso você não receba cálculo de potência e não receba também a topologia da rede. Você tem que se preparar. Poxa, como é que vai ser essa rede? Qual o nível de sinal que é esperado lá na hora que eu vou fazer a certificação? Para quê? Para você passar o Power Meter e ter certeza que aquilo ali está certo. Que aquilo ali está certo como deveria estar. Eu vou dar um exemplo. Eu vejo muita foto nos grupos de provedor da galera mostrando foto do Power Meter, mostrando um sinal de menos 15 dBm, menos 14, menos 16. Só que a galera está aferindo em 1310. Então, essa aferição está errada. Poxa, o cara está mostrando o nível de sinal que pode ser que seja um sinal bom, pode ser que seja um sinal ruim. Daqui a pouco a rede tinha que estar dando menos 15 e está dando menos 17, menos 18. E aí é um sinal ruim. Então a pessoa está aferindo de forma errada um sinal, então não faz sentido, né? Então precisa do cálculo de potência.
Aí sim a gente entra no terceiro item, que é o ajuste da ferramenta. Então a gente já entendeu como é que é, entendeu a base. Aí a gente vai para o ajuste da ferramenta e aí sim a gente faz a leitura e a gente faz a interpretação daquelas informações. Então seguindo essa ordem é o que a gente vai fazer a nossa primeira prática aqui de uma aferição por nível de potência de sinal. Aferição baseada em luz utilizando um power meter. Então, para isso, o primeiro passo é a nossa fonte emissora de luz. Até vou tirar as coisas aqui para ficar mais simples. Eu vou deixar somente a fonte emissora de luz, que é esse cara aqui. Ó. Essa aqui é uma fonte emissora de luz. Tem uma portinha aqui em cima. E o que ele faz? Ele manda luz em alguns comprimentos de onda. Por exemplo, a canetinha VFL. A canetinha VFL, o que ela faz? Ela manda luz, só que num comprimento de onda que os nossos olhos enxergam. Esse comprimento de onda aqui está lá na casa dos 680, 700 nanômetros, que é a luz vermelha, que é o que nós enxergamos. A fonte emissora de luz, ela já manda em outros comprimentos de onda, que nós não enxergamos, mas que o power meter enxerga e os equipamentos da rede enxergam, como, por exemplo, 1310. Esse cara aqui manda 1310 e 1550. Então significa que eu posso certificar uma rede por intensidade de sinal tanto em 1310 quanto em 1550 com esse tipo de fonte emissora de luz aqui. Agora, importante, para fazer essa aferição e para entender se o sinal está certo ou não, a gente tem que saber também qual é a potência dessa fonte de luz. Por quê? Porque se eu estou usando uma fonte que manda em 0 dBm, vai me dar uma certa intensidade de sinal. Se essa fonte está mandando a mais 5 dBm, vai me dar outro nível de sinal. Se essa fonte está mandando menos 5 dBm, vai me dar um outro nível de sinal mais baixo ainda. Então a gente precisa conhecer qual é a potência de transmissão da nossa fonte emissora de luz. Se você está fazendo uma rede ativa que já tem OLT, você vai pegar o SFP, você vai procurar a informação do SFP ou vai pedir para o provedor, cara, qual é a classe e qual é a potência que ele está mandando. Você vai precisar dessa informação. Se for a fonte emissora de luz, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai olhar o datasheet da fonte emissora de luz e vai ver o que diz lá. Essa fonte aqui, ela diz no datasheet que a potência de transmissão dela, ela é... Deixa eu botar mais um cantinho aqui porque eu vou botar o power meter do lado. Que a potência de transmissão dela é maior que menos 6. Menos 6 ou maior que menos 6. Essa fonte aqui. E aí, para ter certeza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu power meter. Vou colocar aqui do ladinho. Pegar o power meter. E eu vou fazer um teste. Ligando o power meter na fonte emissora de luz. Ligando um no outro para a gente ter certeza aqui qual que é a potência que ele está mandando. Tá? Por quê? Porque se eu estou fazendo um teste de intensidade de sinal, eu tenho que saber qual que é o sinal que eu procuro nessa aferição. Vou pegar um cordãozinho de teste, tá? E aqui uma outra dica importante, para você que mexe com nível de sinal, que faz teste na rede, que tem que saber exatamente quanto de sinal está chegando, tenha materiais bem cuidados, pacotinho, tudo muito limpinho, conector sempre fechado, nunca aberto, nunca encostar no ferrolho, porque isso vai prejudicar a sua aferição. Eu não sei se você deu atenção quando eu abri também o power meter aqui, eu tinha tampinha no power meter. A fonte emissora de luz tem uma tampa na fonte emissora de luz. Para quê? Para deixar fechadinho, para não entrar sujeira, porque a sujeira vai prejudicar a leitura do sinal, além de estragar os conectores propriamente dito. A gente deixar os conectores abertos, a gente vai estragar os conectores. Bom, então, peguei um cordãozinho de teste meu aqui. Essa fonte emissora de luz, o ferrolho dela aqui em cima é do tipo UPC, é do tipo azulzinho. Então, eu vou plugar na minha fonte emissora de luz o cordão. E a outra extremidade do cordão, ela é APC. E esse power meter aqui, os power meters que são do tipo universal, que a gente já vai ver daqui a pouquinho o que é, geralmente eles suportam do tipo APC e UPC também. Tanto faz, que é o caso desse cara aqui. Então, pluguei. Bom, agora eu vou verificar qual que é o nível de sinal que essa fonte está mandando. Então, vou ligar minha fonte.
e eu vou ajustar o comprimento de onda. Nesse caso eu vou deixar em 1310, eu vou fazer o teste em 1310. Se eu quisesse trocar, tem um botãozinho de lambda aqui, eu troco para 1550. Vou deixar em 1310. Se está em 1310, eu preciso botar o meu power meter em 1310 também. Tá? Então ele já está aqui em 1310, aqui em cima já está em 1310. E ele está me dizendo que o nível de sinal dessa fonte emissora de luz está em menos 5,84 dBm. Até vou anotar essa informação aqui para a gente fazer as nossas contas daqui a pouquinho. Menos 5,84 dBm. M por quê? Porque tem potência envolvida, dBm, em 1310 nanômetros. 1310 nanômetros, essa é a potência de transmissão dessa fonte emissora de luz aqui. Pode ter uma variação de uma fonte dessa aqui para uma mais nova, dessa aqui para uma mais velha, de um lote para outro lote, pode ter uma variação. Então é importante que você regularmente verifique qual o nível de potência, utilizando cordões limpos com tampinha, como é o caso aqui desse cenário. Então temos uma fonte e conhecemos a intensidade da fonte. Pode ser uma fonte assim, ou pode ser um SFP. Se a rede já está ativa, é questão de colocar um SFP, o power meter no SFP, e fazer o mesmo teste, plugar o cordão nele e ver quanto de luz ele está mandando. Só cuidando sempre o comprimento de onda, tendo certeza que o comprimento de onda está ok, conforme o SFP que a gente vai utilizar. Beleza. Tendo isso, agora a gente vai para a próxima etapa da certificação por nível de potência da rede, que é o cálculo de potência e a topologia da nossa rede. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, você vai fazer a certificação e eu entendo que quem vai fazer a certificação tem que conhecer o que tem na rede. Você precisa obrigatoriamente conhecer o que tem na rede. Para quê? Para poder fazer a leitura daquela informação e saber se está certo ou se está errado, interpretar aquela informação. Então, por exemplo, vamos lá, topologia. Poxa, o que você está usando? Está usando CTO de 1 para 8 ou CTO de 1 para 16? Ah, CTO de 1 para 16. CTO de 1 para 16. Beleza. Quantos clientes tem para o porta-pom? 64 ou 128? Se for 64 clientes por porta-pom, significa que eu tenho um splitter de primeiro nível de 1 para 4. Se for 128, meu splitter de primeiro nível é um splitter de 1 para 8. Ou eu posso ter 1 para 4 e posso ter 1 para 2 ainda antes no início. Então a gente tem que entender a topologia. Nesse primeiro caso aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho um sinal saindo. Eu vou colocar um splitter de 1 para 4 na nossa bancada. 4. E aí em uma dessas saídas do splitter de 1 para 4, que é o nosso splitter primário, eu vou alimentar a CTO. E aí uma perninha da nossa CTO é onde a gente vai fazer o nosso teste conectando o nosso power meter. E na ponta de cá eu vou conectar a nossa fonte emissora de luz, substituindo a OLT nesse caso aqui, como se a gente não tivesse uma OLT para construir essa rede aqui. Então essa é a topologia que a gente vai montar. Legal. Para saber o cálculo de potência, a gente precisa de outras informações aqui também. Os conectores em especial, as fusões, a distância envolvida, tudo isso a gente precisa saber para fazer o cálculo de potência. Por quê? Porque tudo isso causa atenuação na nossa rede, tudo isso vai diminuir um pouco a intensidade de sinal. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou ter um conector na saída da minha fonte emissora de luz, aí eu tenho um cordão e eu já vou plugar na entrada do meu splitter de 1 para 4. Como esse cenário aqui é todo um cenário de laboratório, tudo vai ser conectorizado, eu não tenho nenhuma fusão aqui no meu setup. Na saída do splitter de 1 para 4, eu já vou conectar direto um splitter de 1 para 16. Já pluguei aqui, tem mais um conector. Na saída de um splitter de 1 para 16, no caso aqui do nosso setup, eu já vou conectar direto o splitter no power meter. Agora, se no seu caso você tivesse lá a saída da CTO e ia botar o cordão para daí conectar no power meter, você teria um conector mais aqui na CTO, para você ter esse cordão aqui para conectar o power meter. Se você fosse aferir o sinal que estava na casa do cliente,
Da mesma forma, você teria mais um conector aqui, que esse aqui é o drop que vai para a casa do cliente, e depois lá na casa do cliente você conectaria o Power Meter direto no conector que você fez lá do drop do cliente. Beleza. Próximo passo, eu tenho que saber as atenuações da rede, dessa rede aqui, desse exemplo que é o exemplo balanceado. Essa aula não é uma aula de cálculo de potência, eu estou te mostrando que é importante fazer o cálculo de potência para fazer a certificação da rede. Nesse caso aqui é um cenário balanceado. Então o que eu tenho aqui de atenuações? A distância desse meu setup, isso é algo irrelevante, porque eu estou usando aqui poucos metros de cordões e splitters. Eu não tenho distâncias envolvidas. Mas se você tem um enlace de 5 km, você precisa colocar 5 km vezes a atenuação da fibra ótica conforme aquele comprimento de onda, porque isso muda também de comprimento de onda para comprimento de onda. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 conectores envolvidos nesse setup. Então eu tenho 4 conexões, vou fazer aqui embaixo que cabe. Eu tenho 4 conexões vezes a atenuação máxima permitida de uma conexão, que é um valor muito alto inclusive, que é de meio dB por conector. Então eu tenho 4 conexões a meio dB por conexão. Então aqui no total eu tenho 2 dB de atenuação. Eu estou perdendo 2 dB. Quanto é de sinal? Não sei. São 2 dB. Significa que tem uma diferença de 2 dB entre o sinal que entra e o sinal que sai. Não sei quanto entra e ainda não sei o quanto sai. Legal. Fora isso aqui, eu tenho os splitters. Eu tenho o splitter de 1 para 4 e o splitter de 1 para 16. Então meu splitter de 1 para 4, ele vai atenuar no máximo. Sobre as atenuações, caso você não saiba de cabeça as atenuações que se utilizam nos materiais, vai no Google aí e coloca colinha Fiber School. Você vai encontrar uma tabelinha, sem dificuldade nenhuma, você vai encontrar uma colinha da Fiber School com todas as atenuações, tá? Mas um splitter de 1 para 4, perdão, ele pode atenuar no máximo 7.3 dB. Então, se eu tenho um splitter de 1 para 4, eu vou perder 7,3 dB nesse splitter de 1 para 4. Depois, o sinal ele vai passar para o splitter de 1 para 16. Então, eu vou ter mais atenuação de 1 para 16. O splitter de 1 para 16, a atenuação máxima dele é de 13,7 dB. Então, eu tenho 13,7 dB de atenuação. 2 mais 7,3 mais 13,7, até eu fazer na calculadora para ter certeza que não vai dar erro aqui na nossa conta. 2 mais 7,3 mais 13,7. Eu tenho 23 dB. 23 dB. Isso aqui não é sinal. Eu ainda não sei o sinal. Eu sei que eu vou perder, eu vou atenuar 23 dB nessa brincadeira aqui, nesse enlace aqui. Legal. Agora eu preciso saber qual é o nível de sinal que é o esperado eu encontrar no nosso setup. O nível de sinal esperado encontrar no setup é o seguinte, é os nossos 5 menos 5,84 dBm e eu vou perder 23, menos 5, menos 23 dB, menos 5,84 menos 23, 5,84, opa, menos 5 menos, não, menos 5,84 menos 23. O sinal, o pior caso, o pior sinal esperado para esse nosso setup aqui é de menos 28,84 dBm. 28,84. Agora sim, agora eu posso montar o meu teste, posso colocar o Power Meter e aí avaliar se aquele sinal que eu estou recebendo está dentro ou se está fora. Preciso fazer isso aqui. Isso aqui não é demorado, isso aqui não é simples. A rede geralmente ela é parecida.
O que muda são algumas fusões, muda um pouquinho de distância, então o cálculo vai ser parecido também. Então você vai fazer na primeira caixa, na segunda, na terceira, daqui a pouco só vai ser tudo muito parecido e você vai conseguir saber se o nível de sinal é esse, se está certo ou se não está certo. Geralmente numa rede balanceada, o nível de sinal é parecido no ramal inteiro. Então se você fez para a primeira caixa, é bem provável que o nível da segunda vai ser muito parecido desse. Nível da terceira parecido também, então você provavelmente vai fazer o cálculo de uma vez só. Diferente de uma rede desbalanceada. A rede desbalanceada, cada caixa vai ter um nível de sinal um pouquinho diferente. Bom, então eu vou montar aqui o setup. Vou montar o setup aqui, igual o que nós fizemos aqui no quadro. Eu fiz esse desenho aqui justamente porque eu separei esses materiais aqui para a gente fazer o nosso teste. Então, primeiro passo, eu vou tirar aqui o nosso Power Meter, agora ele não precisa mais estar em cena. Vou colocar a tampinha aqui no nosso conector e vou deixar ele aqui embaixo por enquanto. Nosso splitter de primeiro nível, ele vai ser um splitter de 1:4. 1:4. Vou botar aqui embaixo. Ele tem uma entrada, e ele tem 4 saídas. Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar o meu splitter de 1:4 no sinal que vem da fonte emissora de luz. Então vou botar aqui a entrada dele. Vou pegar de novo o meu cordão, que está com a tampinha. Vou tirar a tampinha e vou plugar aqui. Com isso, o nosso splitter está alimentado. Tem sinal chegando no nosso splitter de primeiro nível aqui, o splitter de 1:4. Beleza. Agora, eu vou... Inclusive é o seguinte, vamos supor que você está instalando, botou o splitter de primeiro nível 1:4. O que você pode fazer agora? Você pode já agora colocar o Power Meter. Pode agora colocar o Power Meter e verificar o nível de sinal que está saindo desse splitter de 1:4. Deixa eu ligar aqui a fonte emissora de luz. 1310. Ó, menos 12,60. Menos 12,57, 12,60. Só que aí eu tenho que refazer minha conta. Porque agora eu estou querendo saber o nível de sinal aqui, ó, até chegar no splitter de primeiro nível. Saindo da fonte até a saída do splitter de primeiro nível. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar a calculadora. Menos 5,84 menos 2 conectores. Aí eu tenho mais um aqui, mais uma aferição, mais 4 conectores, então menos 2. Menos o meu splitter de 1:4, que é 7,3. Então, segundo a minha conta, no pior dos casos, o sinal que deveria estar saindo desse splitter de 1:4 é de menos 15,14. Aqui deu menos 12,57 no nosso Power Meter. Ótimo! Então o que eu fiz aqui? Eu já sei que do meu splitter de primeiro nível até a minha OLT ou até a minha fonte emissora de luz, eu sei que está ok. O que eu não sei ainda é desse splitter para CTO na sequência, que é o que a gente vai fazer agora. Então eu vou tirar o Power Meter e vou colocar agora o nosso splitter da CTO, que é o nosso splitter de 1:16. Tá? Splitter de 1:16. Eu costumo falar nas aulas, pessoal, que quem tem aí equipamento em casa, tem splitter, tem OLT, tem tudo em casa sobrando, entre aspas, começa a montar esse tipo de setup porque é esclarecedor a gente entender o que está acontecendo na rede. Bom, coloquei aqui o splitter de segundo nível, que é o nosso splitter da CTO. Esse splitter ele é 1:16. Aí eu vou plugar aqui, pegar uma saída aqui. Perdi meu acoplador. Aqui. Aí eu vou pegar uma saída do splitter de 1:4. Tem uma aberta aqui. Uma saída do splitter de 1:4. E vou plugar na nossa CTO. Ou seja, eu alimentei já o splitter de 1:16. E agora eu vou plugar o meu splitter de 1:16 no Power Meter. Então olha só, aqui no Power Meter está aparecendo, ó, esse Power Meter ele me disse que o sinal que está chegando agora em 1310, que é o que está saindo aqui, é de menos 25,65. E no nosso cálculo, o pior caso era menos 28.
Ou seja, o que aconteceu com essa instalação aqui? Tá certo, eu aferi, tá melhor do que o sinal que eu calculei. Por quê? Porque eu calculei sendo pessimista. Eu calculei sendo no pior caso. E o que acontece na prática? Acontece na prática que o splitter é novo, que a fibra é nova, que os cordões são novos. Então se você pegar aquele papelzinho lá que você joga fora, que vem com os splitters, esse aqui é do splitter de 1 para 16, ele está escrito que a atenuação média desse splitter aqui é de 12,94. Ou seja, não é os 13,7 que a gente falou, é os 12,94. Se a gente pegasse a pior saída dele, a pior saída é a 13,33. É a porta 13. A porta 13 desse splitter aqui, que a gente está em uso, é o que mais atenua, é 13,33. Mas na média ele atenua 12,94. Se a gente pegar o papelzinho do splitter de 1 para 4, está falando que na média está atenuando 6,92. Ou seja, se eu pegar o 6,92 e pegar mais o 0,7 aqui de margem, digamos assim, a gente já percebeu aonde está grande parte dessa variação da rede, que o sinal está melhor do que deveria estar chegando na CTO. Agora, o primeiro teste eu fiz aqui e vi que estava ok. O segundo teste eu fiz aqui. Se aqui não estivesse ok, eu já sei que tem algum problema aqui, ó, nesse segmento da rede. Para isso que serve o cálculo de potência, para você entender o cenário e você conseguir, através do cenário, da topologia, do cálculo de potência, usar a ferramenta para fazer a certificação por nível de potência de luz. Esse exemplo aqui foi um exemplo de uma rede balanceada. O que muda do balanceado para o desbalanceado é o desenho e é o cálculo. E o desbalanceado, ele é o mais complexo. Ele é um pouco mais difícil de fazer o cálculo, mas também você precisa fazer esse cálculo aqui para fazer a aferição por nível de intensidade de sinal. O que nós fizemos aqui foi por nível de intensidade de sinal. E aí a gente fechou essa parte por nível de intensidade de sinal. Pronto, aqui fechou, matou, é isso que a gente precisava saber. Nós certificamos essa caixa aqui apenas com o Power Meter. Então, não ter o OTDR, isso não é desculpa para a gente fazer a certificação da rede. Outra forma de fazer a certificação, que é por evento estatístico, é justamente utilizando um OTDR. Aí aqui é diferente. Aqui a certificação ela é igual, mas ela é diferente. O que ela é igual? Ela é igual que a gente precisa conhecer informações da rede para fazer a certificação. O que ela é diferente? Ela é diferente que a gente vai usar, ao invés de usar uma fonte emissora de luz, ela não precisa de uma fonte emissora de luz. O OTDR ele vai emitir sua própria luz e ele vai fazer as leituras pela luz que ele emitiu. Então é isso que muda. A fonte emissora de luz já está junto nele, ela é diferente, não é uma fonte como essas aqui. A fonte emissora de luz que está nele é uma fonte que, ao invés de ficar fixo, digamos assim, ele está piscando várias vezes, né? O OTDR está mandando vários pulsos, ele pode mandar pulsos diferentes, inclusive, e é com base no retorno desses pulsos que ele vai fazer as suas verificações, tá? Essa aula aqui não é uma aula de OTDR, não é isso, é uma aula de certificação, então não vou entrar muito no detalhe do OTDR aqui. Mas como que a gente faz então a certificação com o OTDR? A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro passo, a gente vai ter a nossa topologia. Eu nem preciso trocar de página, mas o primeiro passo, a gente precisa da topologia e precisa saber as atenuações de cada segmento da rede. Só que a diferença é o seguinte, a diferença é que, deixa eu fazer com a vermelha aqui, a diferença é que a gente vai ter a topologia, 1 para 4, 1 para 16, só que agora o OTDR ele não vai dizer a luz, a intensidade de luz. O OTDR vai dizer as atenuações de cada evento. Ou seja, ele vai me dizer que tem um conector aqui, que tem mais um conector na entrada, que tem mais um conector nesse ponto aqui, que tem essas atenuações, que são os nossos splitters, e que tem mais esse conector aqui lá no finalzinho. É isso que ele vai dizer. São essas informações que ele vai dizer. Só que não adianta ele só informar o que tem de atenuações,
se a gente não souber interpretar aquelas informações. Então a gente vai fazer o seguinte, o primeiro passo é fazer o desenho da nossa topologia e entender quais são as atenuações da rede. Isso a gente já tem. É esse mesmo exemplo aqui. São essas as minhas atenuações. Então o que me interessa agora não é a potência, o que me interessa é esse quadrado aqui, ó, que são 4 eventos de meio dB, são dois splitters, sendo um splitter de 1 para 4, que pode atenuar 7.3, e um splitter de 1 para 16, que pode atenuar 13.7, que a atenuação esperada desse segmento da rede é de 23 dB. E é isso que o TDR vai informar. Se está atenuando 20, se está atenuando 21, se está atenuando 23, é esse valor que o TDR vai trazer e separando cada um dos eventos, com alguns detalhezinhos que a gente vai também ver agora na sequência. Então, o desenho, o cálculo, eu já tenho. Próxima etapa é o ajuste da ferramenta. Poxa, o Power Meter nós ajustamos, que foi colocar o comprimento de onda. Agora, o OTDR ele vai além do comprimento de onda. Então, no OTDR a gente tem que ajustar primeiro qual vai ser o comprimento que a gente vai fazer a certificação. E aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque se for uma rede que já está funcionando, ele precisa ser um OTDR que tem um comprimento de onda diferente para a gente conseguir fazer a certificação com a rede ativa, porque a rede já tem luz lá dentro. Eu não posso mandar outra luz com o mesmo comprimento de onda porque o sistema vai parar. Inclusive os OTDRs nem fazem esse teste quando eles identificam que já tem luz lá dentro. Então esse é o primeiro ponto. Vai fazendo uma rede ativa, precisa ser um OTDR que tem outros comprimentos de onda que não prejudiquem o funcionamento desse ponto a ponto. Então, selecionou o comprimento de onda. Legal. Próxima informação é a distância do enlace. Se a gente rodar o teste simplesmente no automático, o OTDR ele vai procurar qual é a distância daquele enlace e qual é a distância da fibra. Só que ele vai focar em procurar qual é o final da fibra. E pode ser que a gente perca alguns detalhes das informações, pode ser que a gente não enxergue direito as fusões, não enxergue os conectores, não enxergue outras coisas, porque ele ajustou o gráfico para mostrar qual que é a distância total do enlace. Então é muito importante que você saiba qual que é a distância total. Poxa, se eu vou aferir um enlace que tem 3 km, eu não vou deixar o OTDR ajustado para 20 km ou para 30 km, porque ele vai estar preparado para ter distância, só que ele vai perder as leituras daqueles eventos que estão bem próximos uns dos outros. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho, um pouquinho melhor, que é a distância do enlace. Terceiro item é a largura do pulso, que a gente vai fazer o teste. E depois o último item é o tempo de amostragem, que é por quanto tempo ele vai ficar fazendo esse teste. Que é o seguinte, essa tela aqui, essa tela é a melhor para explicar. Deixa eu pegar ela aqui, que eu acho que eu fechei sem querer antes. Perdi meu mouse aqui. Ó, essa tela aqui, ó, é a melhor. Essa tela aqui. O que acontece quando a gente vai fazer a leitura com o OTDR? A gente tem que ajustar uma série de parâmetros. E um parâmetro muito importante da leitura é a largura do pulso. Por quê? Porque a largura do pulso ele vai preparar o OTDR para uma certa distância, digamos assim. De uma forma bem grotesca, bem resumida, ele vai preparar o OTDR para uma certa distância. Então, se eu usar um pulso curto, um pulso, por exemplo, 3 nanosegundos, essa largura de pulso, geralmente, ele consegue fazer uma leitura... Ó, aqui ficou melhor agora para mostrar junto. Ó. Um pulso de 3 nanosegundos, ele consegue geralmente fazer uma leitura a distâncias curtas. Então a gente tem aqui, por exemplo, 500 metros. Quando a gente fala de uma distância maior, por exemplo, 2 km, ele já sugeriu, nessa tabela aqui, uma largura de 5. Por quê? Porque com a largura de 5 nanômetros, ele já consegue tanto aferir uma distância mais curta quanto uma distância maior. Se for um enlace de 5 km, esse pulso já aumenta para 10. Se for 10 km, já vai para 20. Só o que acontece? À medida que o pulso vai ficando mais largo, a gente perde detalhes das aferições que estão mais próximas. Por quê? Porque a zona morta muda de distância. Lá no início eu comentei que a gente aprendeu, todo mundo aprende sobre a zona morta no início da aferição, mas a zona morta ela tem em vários locais da rede. E ela muda conforme basicamente a largura do pulso. Porque o que tiver dentro da largura do pulso,
ele vai enxergar como uma atenuação, mas ele pode não enxergar o detalhe da atenuação. Por exemplo, uma largura de pulso de 3 nanosegundos, que é essa primeira largura de pulso aqui, de 3, ele diz que a largura o tamanho do pulso propriamente dito, ele é de 0,3 metros, ou seja, em 30 centímetros ele não vai enxergar o que tem em 30 centímetros. Então se eu tiver um splitter bem curtinho, deixa eu desconectar isso aqui, se eu tiver um splitter bem curtinho, aqui, eu tenho um splitter com pouca fibra, e eu tenho uma fusão. Por exemplo, lá na CTO, você tem lá na CTO um splitter de 1:4, como esse aqui, ó. Esse aqui é um splitter para fazer com fusão. Então eu tenho um splitter de 1:4 e tá uma fusão nele com um splitter da CTO, no caso. Peguei o splitter errado. Tá 1:4 e o splitter da CTO na mesma caixa. Você tem 30 centímetros de um para o outro. O OTDR ele vai entender como uma grande atenuação. Ele não vai mostrar para você que tem uma possível fusão e mais um splitter. Ele vai mostrar como uma atenuação total. Então ele vai te dar o valor, mas ele não vai enxergar isso separado. Por quê? Porque está dentro da zona morta. Se você botar uma largura de pulso maior ainda, por exemplo, a terceira largura de pulso da tabela, que é de 10 nanosegundos, essa largura de pulso já vai a 1 metro. Então, tudo que você tiver dentro de 1 metro da largura do pulso, você não vai enxergar no detalhe. Se você botar uma largura de 50, por exemplo, que você consegue aferir enlaces aí de mais ou menos 20 quilômetros, você já vai ter 5 metros de largura de pulso. Ou seja, tudo que tiver em 5 metros, então você tem uma caixa de emenda, tem um splitter de primeiro nível, tem um splitter da CTO, tem mais 3 fusões, tem mais uma outra atenuação, por exemplo, na caixa, você vai enxergar tudo isso como uma grande atenuação. Por quê? Essa é a zona morta. Então é importante a gente saber do ajuste desses parâmetros na hora de fazer a verificação com o OTDR. É importante a gente saber também que quando a gente for fazer a certificação com o OTDR, a gente vai ter dois tipos de eventos. Lembra que o evento é cada uma dessas barreiras, cada um desses locais que o sinal vai passar para chegar no outro local. Então a gente vai ter alguns eventos que são os eventos com reflexão. O que são os eventos com reflexão? Reflexão é quando a luz está passando em uma fibra, por exemplo, e ela vai continuar por outra fibra. Então eu tenho uma junção de duas fibras. Se for, por exemplo, um conector, o conector, por mais perfeito que ele seja, melhor polido, da melhor qualidade, ele está encostado um ferrolho no outro, algum espacinho de ar vai ficar no meio desses dois. E aí quando o sinal ele encontra o ar, por exemplo, ele causa um evento com reflexão no OTDR. Um evento com reflexão, quando encontrar o ar. O que pode ser um evento com reflexão no OTDR? Pode ser conector, pode ser emenda mecânica, pode ser uma fusão feita com uma bolha de ar lá dentro do tubete, pode ser fissuras, pode ser um splitter danificado e pode ser também um evento chamado evento fantasma. Pode ser isso tudo um evento com reflexão. E existem os eventos que não têm reflexão. A gente vai ver uns exemplos daqui a pouquinho. Os eventos que não têm reflexão geralmente são eventos como fusões, como splitters não conectorizados, né? São splitters com fusões nas pontas, porque se eu tenho um splitter conectorizado, a gente vai ter um evento com reflexão e depois a atenuação do splitter. Agora, se for um splitter com fusão, a gente vai ter apenas a atenuação do splitter sem aquele pico da reflexão do sinal. E aí também pode ser problema como macrocurvatura. Tá? O OTDR, ele vai trazer a leitura, ele pode trazer a leitura de três formas. Ele pode trazer uma leitura por eventos, que aí ele vai listar evento 1, evento 2, evento 3. O evento é cada uma desses elementos que tem na topologia, isso é um evento para ele. Ele pode trazer essa informação, que é o que a grande maioria faz, por evento e também por traço. O traço é o gráfico como está aí na tela, e o gráfico ele acompanha a topologia da rede. Então, por exemplo, ele vai trazer as reflexões, vai trazer a atenuação, que é onde está perdendo o sinal, e vai trazer o final da fibra, que no caso ali está com bastante ruído, que são aqueles picos. E alguns OTDRs, eles trazem também, OTDRs mais modernos, mais completos, eles trazem por diagrama de blocos. O diagrama de bloco nada mais é
do que o OTDR acredita que tenha na rede, com base nesse traço aqui, que é com base nessa informação aqui. Então olha só o que o OTDR faz. Ele consegue fazer a leitura de eventos e conforme as contas dele, ele transforma isso em um traço e conforme essas informações, ele transforma isso também num diagrama de blocos. Só que é muito importante a gente entender, ter a base de conhecimento para poder interpretar isso aqui. Por quê? Porque tanto o traço quanto o diagrama, isso é a interpretação do OTDR. Então, para a gente ter certeza se aquela interpretação está certa ou se está errada, a gente precisa ter a base de conhecimento. Esse é o ponto, a gente precisa ter a base de conhecimento do OTDR. E aí sim, ajustou o comprimento de onda, ajustou a distância do enlace, largura do pulso, tempo de amostragem, aí sim a gente está pronto para fazer a leitura propriamente dito com um OTDR. E o OTDR, o que ele vai informar? Ele vai informar as perdas em dB. Ele não vai informar sinal, ele vai informar as perdas em dB do enlace. Por quê? Porque ele faz aquela lista de eventos. Ele vai informar um parâmetro que muita gente pergunta, mas muitos não entenderam ainda o que é ORL. ORL é um retorno do sinal, é um reflexo do sinal que volta para o laser. Então o laser está mandando o sinal lá no conector, o conector é tão polido que aquela face do conector acaba virando um espelho e parte desse sinal que bate lá no vidro volta para a fonte emissora de luz. A ORL ela é medida em dB, não em dBm. A ORL, por exemplo, de 30 dB, significa que daquele sinal que está indo, tem uma diferença de 30 dB para o sinal que está voltando. Por exemplo, se a OLT está mandando a mais 5 dBm e tem uma ORL de 30, significa que está retornando para ela um sinal de menos 25 dBm, que é a diferença. 30 dB, a diferença. Mais 5 menos 30, menos 25 dBm. Se é uma ORL de 40 dB, por exemplo, significa que agora é 35, menos 35 quanto está chegando. Se é uma ORL de 60 dB, significa que a diferença é maior ainda. Então quem diz uma ORL da rede é o OTDR. Por quê? Porque ele faz justamente essa verificação aqui, de reflexo de sinal, de quanto está retornando por reflexo de sinal. E uma rede PON, por norma, ela tem que ter uma ORL de 32 dB ou superior. 32, 33, 34, a gente já falou várias vezes isso em vários vídeos, e é através do OTDR que a gente consegue visualizar, consegue confirmar qual que é a ORL da nossa rede, por fim das contas. Então o conteúdo que eu tinha preparado para a aula de hoje era esse, era a gente falar um pouquinho de certificação, qual que é o processo, qual que é a ideia, por que é importante a certificação, e que a certificação nada mais é do que a gente ter a certeza, a confirmação do que foi instalado, se está conforme aquilo que foi projetado, seguindo boas práticas, seguindo cuidado, seguindo aquilo que a gente esperava da nossa rede. Depois eu te mostrei que para fazer certificação de rede você não precisa necessariamente ter um OTDR, isso é um mito, você consegue fazer a certificação através do nível de intensidade de luz, que foi o que a gente fez basicamente nesse setup aqui, com uma fonte emissora de luz, inclusive, eu não tinha nem OLT aqui no setup, e aí fazendo uma breve continha, a gente consegue saber exatamente o que está acontecendo na nossa rede. Bom, para a galera que está participando ao vivo aqui, esse é o momento que eu consigo dar uma atenção para o chat, tomar uma aguinha também, mas aí a gente consegue dar uma atenção no chat aqui, então coloca a tua dúvida aqui no chat, daqui a pouco, poxa, eu esperava que o Machado ia falar tal coisa, não entendi muito bem, coloca no chat aqui, vamos tirar as dúvidas, enquanto a gente está ao vivo aqui ainda nessa nossa aula de hoje. Pô, a galera continua colocando da onde é aqui, né? Legal. Foz do Iguaçu, Brusque aqui pertinho. Show de bola, show de bola. Galera, vamos colocar as dúvidas aí pra gente bater mais um papinho, tirar algumas últimas dúvidas aqui que talvez tenha passado batido. Como é bastante assunto, às vezes no querer passar todo o assunto a gente acaba atropelando um pouquinho aqui. E aí eu gostaria que você tirasse essas dúvidas. Poxa, ficou até agora na aula? Tira as dúvidas na aula mesmo e não deixa nenhuma dúvida para trás, tá? Não deixa nenhuma dúvida para trás. Tem algumas perguntas que eu vi que a galera já respondeu, tá? Então, se eu responder dobrado aí, por favor, não me leve a mal, tá?
Nobre Júnior colocou o seguinte, ó, se o laser tem algum fator de influência no cálculo de potência. Quando a gente pega a potência de transmissão de um laser e a gente analisa pela classe, ele tem um mínimo e um máximo. Só que na vida real, a gente não sabe qual que é a potência daquele laser propriamente dito. Por exemplo, se eu pegar um laser classe B+, ele pode mandar de mais 1,5 a mais 5 dBm. Só que na minha conta, no meu cálculo de potência, essa variação aqui pode causar uma grande variação lá na ponta. Então por isso que é importante, além de saber a classe, aferir também o quanto esse laser está mandando, para a gente não ter nenhuma surpresa na nossa conta. Poxa, eu fiz a conta, por exemplo, vamos supor que a gente fez uma conta, tá? Eu tenho um laser que manda a mais 2 dBm e a minha rede está atenuando 20. Então o sinal que é para chegar lá no final da rede é de menos 18 dBm, mais 2, menos 20, menos 18 dBm. Agora, se o meu laser estiver mandando a mais 10 dBm, muda tudo. Porque aí o meu laser está mandando a mais 10, a minha rede está atenuando 20, o sinal que é para chegar lá na ponta é de 10 dBm, menos 10 dBm. Então a gente precisa saber qual o nível de potência do laser. Pode ser 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Isso muda tudo conforme a nossa conta. E nem sempre o sinal mais forte significa a qualidade da rede. Pelo contrário, pode ser que tenha alguma coisa errada, pode ser que tenha um problema, ou pode ser que a gente comece a ter problemas de saturação de sinal na nossa rede, que é tão prejudicial quanto um sinal baixo, quanto um sinal ruim, tá? O Jorge perguntou o seguinte, Machado, essas informações aplicam nas redes pré-conectorizadas? Jorge, pré-conectorizada, confusão, são as mesmas informações. O que muda vai ser o cálculo, porque dependendo da solução de pré-conectorizado, você vai ter mais conectores. Dependendo da solução, você vai ter a mesma quantidade de conector. Por exemplo, tem solução pré-conectorizada que ela é pré-conectorizada do splitter de primeiro nível para frente. Então, provavelmente você vai ter um conector aqui, um conector na entrada da CTO e mais 2 conectores para o cliente. Você tem 4 conectores aqui. E aí você vai ter 2 conectores lá no DIO. Tem redes pré-conectorizadas que elas são pré-conectorizadas só da CTO para frente. Ou seja, aqui tudo é fusão. Então muda o cálculo conforme o que você vai encontrar na topologia. E indiferente de que tipo de solução. Tem uma coisa diferente aí que é o seguinte. A minha sugestão nas redes pré-conectorizadas é você se basear nas informações que o fabricante te manda de atenuação, porque é diferente. A atenuação que você vai ter é diferente. Provavelmente vai ser um pouquinho otimizado também, você vai ter uma atenuação um pouco menor, porque já vem tudo acomodado certinho na caixa, já vem tudo otimizado. Tem redes pré-conectorizadas para desbalanceado também, então a conta aí é um pouquinho diferente, tá? Mas vale todo esse princípio aqui, todo esse conceito, para você certificar com o Power Meter e também com o TDR, tá? O Fernando colocou o seguinte, ele gostou da aula e acompanhou a semana passada o evento do NIC. Legal, semana passada, para quem não viu, teve um evento do NIC, que foi a semana de capacitação, um evento, a semana inteira recheada de capacitação, um evento gratuito, foi muito bom mesmo o evento do NIC. Lá a gente fez um mini curso de projetos FTTH, bem dizer, né? Foi muito bom também ter participado lá, a aula é muito boa. E essa aula está disponível no canal do YouTube do NIC, então tá a fim de dar uma olhada numa aula de projetos, o cara vai lá no canal do NIC BR, procura lá sobre projetos FTTH que você vai encontrar a nossa aula lá também sobre projetos. O Matheus perguntou se no TDR onde aparece a ORL. Matheus, lá no TDR ele não vai dizer que, a maioria não diz que é a ORL, alguns até falam, mas é a refletância, é o reflexo de sinal. Então quando você for analisar o gráfico do TDR, ele vai dizer que está uma refletância de 40 dB, de 35 dB, de 55 dB. Ele vai mostrar em todas as conexões quanto está dando de reflexo em cada uma dessas conexões, tá? E também, se eu não me engano, em alguns modelos ele fala também o total. Mas aí você pode analisar qual é a ORL de todas as conexões e nenhuma pode ser menor do que 32. 32, 31, 30, 29, nenhuma pode ser assim. Todas têm que ser 32, 33, 34, 35. Quando você utiliza conectores do tipo UPC, o tipo azulzinho, geralmente a ORL típica dele é de 40 dB.
Quando você usa APC, geralmente a URL dele é de 50 ou de 60 dB. Então se você tem APC na sua rede e está dando URL de 30, 35, 40 dB em conectores APC, ou o conector é ruim ou o conector está sujo. Sujeira causa URL na rede. Então das duas uma. Então isso é importante você também saber quando você vai certificar, para saber a URL esperada da rede. Porque você também pode ter um problema por URL e daqui a pouco você acha que está ok, mas é uma sujeirinha lá no conector. Inclusive, esses caras, a grande maioria vem sujo. Eu já peguei vários de tirar do pacotinho, colocar no microscópio e estava sujo. O splitter, o cordão, o conector da ONU, o laser da SFP também, o SFP da LT também, de você botar, no nosso caso eu botei microscópio para a gente identificar, né? Com o microscópio você consegue ver. Então muitas vezes já vem sujo. Então uma boa prática é ter a canetinha, fazer a limpeza para ter um sinal melhor e para não ter URL também nos conectores, tá? O que mais temos aqui? Para aferir o sinal de uma rede GPON, sempre em 1490 e quando aferir o link dedicado, aferir em 1310. André, uma rede EPON e uma rede GPON, sempre que você for aferir o quanto de sinal chega na casa do cliente, sempre é 1490, nunca 1310. O 1310 é o comprimento de onda que o cliente, que é o NU, manda sinais para o LT. E aí para você aferir esse outro nível de sinal em 1310, tem que ter um Power Meter PON, aí é um pouquinho diferente. Daqui a um tempo vai ter uma aula aqui com Power Meter PON também para mostrar como é essa dinâmica. Mas quando você vai com um Power Meter comum, como esse aqui que a gente usou, o Power Meter universal, sempre 1490 para a gente saber o quanto de sinal chega na casa do cliente. Já para o link dedicado, depende do SFP que você está utilizando. Se for um SFP para ponto a ponto em 1310, 1310. Se for 1550, 1550. Então depende do SFP que você vai utilizar. Quando você tem DWDM, então pode ter vários outros comprimentos de onda aí também. E aí tem que saber qual é o comprimento de onda daquele SFP. Tá? É bem específico mesmo, mas não é uma regra. Geralmente ponto a ponto é 1310 e alguns 1550. E geralmente não, rede PON sempre é 1490 no GPON e no EPON para fazer a aferição, tá? Sempre mesmo, tá? O Alessandro perguntou o seguinte, essa pergunta é excelente, tá? Eu vou fechar com essa pergunta aqui, essa pergunta é muito boa, tá, Alessandro? Porque é uma pergunta bem recorrente, muito recorrente. Você tem padrão de sinal para uma rede, por exemplo, menos 30. Não existe um padrão, Alessandro. Por quê? Porque o sinal da tua rede, ela muda conforme a topologia, conforme a quantidade de conectores, conforme a distância, conforme a qualidade dos splitters e conforme a potência do laser. Então, por exemplo, se você tem uma rede, esse sinal aqui de menos 28, ele deu fraco porque a minha fonte emissora de luz era de menos 5. Se fosse uma rede GPON que a fonte era de mais 5, essa rede daria com um sinal mais forte, tá? Mas, por exemplo, assim, ó. Vamos supor que você fez o cálculo de potência da sua rede e você descobriu que essa rede atenua 25 dB. A atenuação dela é 25 dB. Do sinal que sai até o sinal que chega, pode ter 25 dB de diferença. Legal. Então significa que se você usar um SFP aqui, um laser da porta PON, que manda a mais 5 dBm, e a rede atenua 25, o sinal que vai chegar aqui no pior caso vai ser de menos 20 dBm. Mais 5, menos 25, menos 20 dBm. Se você tem um sinal aqui de mais 10 dBm, o sinal que vai chegar lá, ele pode ser no pior caso de menos 15 dBm. Se esse seu SFP manda a mais 7 dBm, o pior sinal que pode chegar lá na ponta, ele é um sinal de menos 18 dBm. O pior sinal lá que pode chegar é de menos 18 dBm. Então o nível de sinal ele muda totalmente conforme o que está aqui. Agora o que você tem que cuidar é o seguinte, você tem que cuidar
para que o nível, para que a potência de transmissão e a sensibilidade estejam de acordo conforme o SFP. Por exemplo, dá uma olhadinha aí agora na colinha que eu coloquei, essa é a colinha da Fiber School, que falam das atenuações. Eu quero que você dê uma atenção nesse ponto aqui, ó, nessas duas partes de cima aqui. Por exemplo, uma ONU B+, que é a grande maioria das ONUs, a sensibilidade dela é de -8 a -27. O que isso significa? Que o sinal mais forte que pode chegar numa ONU B+, é de -8. Se for -7, -6, -5, que é um sinal mais forte, ela não vai nem funcionar, vai saturar. E o sinal mais fraco que pode chegar é -27. Então, se chegar um sinal de -27, -28, -29, -30, essa ONU vai ter problemas. Não era nem para ela estar funcionando, mas se ela estiver funcionando, vai dar problema. Tá? E isso indiferente de qual é a potência de transmissão aqui do teu laser. Indiferente, se for um laser B+, C+, ou C++ na OLT, o pior sinal que pode chegar na ONU, no pior do caso, uma ONU B+, é de -27 dBm. Tá? Então, não existe um sinal padrão que sirva para todo mundo. Pode ser que na sua rede, -25 seja um bom sinal. -25 está dentro do projeto, está dentro do que é permitido ainda que funcione, porém você só tem 2 dB de margem de segurança. Qualquer 2 dB que atenuar mais na rede, a ONU está fora. Se você tem ONU com sinal de -30, vai parar. Em algum momento vai parar. Geralmente para quando a porta está cheia, quando você tem bastante cliente na porta PON e a OLT não tem mais tanto tempo disponível para retransmitir para todo mundo, o cliente começa a perceber alguns engasgos. Eu já vi muito acontecer de parar inclusive porta PON por isso. Parar o slot inteiro de serviço, parar o chassi às vezes, porque tem muitos clientes com um sinal ruim. Então o primeiro ponto é, cara, faz o cálculo de potência. Não adianta você pensar em comprar um OTDR, em certificar a rede, de comprar um Super Ultra OLT Power Plus, se o nível de sinal dos clientes está errado. Eu já vi muito isso acontecer. O provedor está com uma marca de OLT, a rede vive dando problema, ele coloca a culpa na marca da OLT que ele está utilizando, vai lá e compra uma outra marca que é para ser de uma qualidade superior. E aí começa a migrar os clientes e a rede fica a mesma porcaria. Por quê? Porque o nível de sinal é ruim, porque a estrada por cliente é ruim. E aí não interessa qual modelo de OLT que você está utilizando, vai dar problema. Com certeza vai dar problema. Galera, eu queria agradecer a todo mundo que participou ao vivo na aula o tempo inteiro aqui. Sempre é bom a gente poder montar alguma coisa diferente, montar um cenário, trazer alguns exemplos e sempre tentar trazer para o dia a dia, com as dificuldades do dia a dia, para o campo como ele é, porque quando a gente faz uma aula só no PowerPoint, o PowerPoint, o gráfico, a tabelinha, eles aceitam qualquer coisa, né? Agora quando a gente fala de coisas do dia a dia mesmo, a gente sabe que na prática a coisa é um pouquinho diferente. Então valeu, obrigado por quem participou até agora. Caso você não seja aluno do curso do Projeto FTTH 2.0, você tem 24 horas para assistir essa aula mais vezes. De repente você perdeu o início, cara, assiste hoje de noite o início dela. Você perdeu o final dela, assiste o final dela hoje de noite ou amanhã de manhã para você aproveitar todo esse conteúdo aí. Beleza? Valeu e até a próxima aula.